pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Médico Líder Podcast, um espaço onde eu sempre trago um médico para compartilhar um pouco da sua carreira, da sua especialidade, dos seus desafios. E agora, em cenário novo, eu trouxe o Dr. José Eduardo. Oi, doutor, tudo bem? Olá, Kátia, obrigado. Boa tarde, né? Boa tarde. Vamos Tudo começar o nosso Médico Líder Podcast. Tenho certeza que vai ser muito especial. A gente tem muita coisa para compartilhar. Bastante coisa. E muita gente vai gerar identificação. Com certeza. Doutor, para a gente começar, conta um pouquinho para mim quem que é o doutor, formação, especialidade. Tudo bem, vamos lá então, né? Brevemente, eu sou o Dr. José Eduardo Araújo, eu sou médico, eu sou daqui de São José dos Campos mesmo, da cidade, nascido aqui, morei um tempo bom em Caçapava, estudei, fiz faculdade de medicina em Taubaté, voltei para São José e aqui eu estou mais ou menos há 9 anos já, de novo. Eu me formei, como eu já falei, na faculdade de medicina de Taubaté há 12 anos, sou formado já. Fiz especialização em clínica médica, fiz especialização em nutrologia, né? E segui para essa carreira hoje dentro do consultório médico mesmo, né? Dentro da minha clínica. Trabalhando mais com emagrecimento e performance esportiva e longevidade. E também sou professor universitário de clínica médica, né? E de pós-graduação na mesma área. Que legal. Então, tem uma carreira, um pouquinho de cada coisa, né? Eu gosto de ensinar, gosto de executar. Ensina bastante, né? Você, além de dar aulas, tem a mentoria, que depois a gente vai conversar um pouquinho, Sim. né? Doutor, uma curiosidade. O que fez você procurar pela medicina? Nossa, essa é uma curiosidade boa, que eu tenho que me conter, senão eu choro. Os alunos lá da faculdade esses dias me perguntaram a mesma coisa, eu respondi pra eles, né? Eu, na verdade, eu ia fazer engenharia, né? Sou de família de exatas. Eu sou mecânico de usinagem de formação, né? Eu trabalhei 1 ano em fábrica como mecânico de manutenção, na verdade. Olha! E durante a época do colegial, né? Então, essa é uma parte, né? Antes, na verdade, não era nada disso que eu queria ser. Eu queria ser padre. E eu fui por 2 anos seguidos, eu frequentava o seminário para ser padre. Aí, na verdade, eu descobri que eu queria construir uma família e eu não me tornei padre, não segui por causa disso, né? Nossa, e sou muito católico hoje por tudo isso. Então é uma puta curiosidade minha, né? É verdade, você não sabia dessa, né? Não. Então, exatamente, né? Eu sempre quis ser padre, mas desde pequeno eu brincava de celebrar a missa, inclusive. Caramba. E daí eu senti aquela necessidade, aquele chamado pra ter família, né? Hoje eu tenho família, né? Sou casado, tenho uma esposa, tenho 2 filhos, né? E sou feliz dessa forma e grato a Deus por isso. E sou muito católico por isso até. E depois disso, realmente eu fui pra área de exatas, porque sempre me dei muito bem na área de exatas, dentro da escola mesmo. E família de engenheiros, né? Família de exatas. Facilidade já. Facilidade, né? Então, de raciocínio lógico, minha cabeça pensa muito lógica, né? Então, até isso, hoje na medicina me ajudou muito também, inclusive. Mas, e fiz curso de mecânica, fiz Senai, trabalhei 1 ano como mecânico de manutenção. E lá eu vi que eu não gostava do ambiente, eu não gostava daquele ambiente de fábrica, né? Eu não tinha essa mentalidade, talvez se eu fosse engenheiro eu poderia estar pensando em outras coisas, né? Hoje a mentalidade minha é diferente quando eu tinha lá 18, 19 anos. Mas eu tive aquela primeira impressão de indústria e eu não gostei do ambiente, sabe? Eu não me via naquele lugar. E ao mesmo tempo, né? Eu fui muito assim, bem bajulado, eu digo, pelo meu avô, né? O meu avô, ele inclusive foi meu padrinho de batismo e de crisma, né? E eu sempre acompanhei meu avô, e meu avô, desde os 18 anos de idade, ele tinha um problema cardíaco, valvar. E eu sempre acompanhei ele, ia no médico e tudo mais, nas férias, ficava com ele. E sempre estava junto com ele, né? Eu sou o neto mais velho, então sempre fui xodó, né? E, enfim, e sempre acompanhei ele. E meu avô passou que eu me lembre, ele passou por 2 cirurgias grandes cardíacas na época de troca de valvar, no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. E uma delas eu acompanhei, fui lá, né? E foi a primeira vez que eu entrei num grande hospital e tive uma experiência dessa, né? E quando eu entrei lá na Beneficência Portuguesa em São Paulo, conhece a Beneficência? Sim. Né? Bem conhecido, famoso, né? São Paulo. Quando eu entrei naquele lugar, naquele salão, que eu vi todo aquele movimento, toda aquela situação, veio um negócio no meu coração. Eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero ser médico. Eu quero trabalhar num lugar assim. Eu quero poder ajudar as pessoas. Sabe? De verdade. Você tinha quantos anos? Eu tava na metade do Senai, eu tinha uns 17 anos. Tava novinho ainda. Tava novinho. Caramba, despertou. Eu falei, eu quero... Foi um despertar. Porque não tenho médico na família. Nunca tive, né? Quando eu falei pro meu pai, que eu tava terminando o Senai na época, né? O curso técnico lá. E eu falei que eu queria largar do Senai pra eu querer ser médico, você imagina. De onde você tirou isso da tua cabeça? Que médico? Vai ser médico por quê? O que tem a ver medicina? Ah, não, porque eu quero ser médico. Eu falei, então tá bom.
você vai terminar, né? O que você vai fazer, o que você tá fazendo. Quando você terminar o curso, aí se você quiser mesmo, a gente vai lá e vai investir pra você ser médico. Se você quiser, é isso mesmo. Beleza, né? Aí fui nisso, terminei o curso do Senai, eu pedi demissão na fábrica, né? Porque eu fazia junto o estágio. E ninguém acreditou. Mas foi legal que um chefe meu que tinha lá, inclusive... Nem seu pai acreditou. E como era novo e tal, meu pai foi conversar na fábrica, né? Se tinha tido algum problema, alguma coisa, não tinha. E um chefe meu falou pra ele assim, ó... Eu não sei o porquê, realmente o motivo que seu filho não quer trabalhar aqui. Porque ele se dá muito bem, ele faz muito bem feito aqui. E a gente quer que ele continue aqui, e acho que ele tem uma carreira. Se ele for fazer engenharia, dá pra fazer uma carreira legal aqui na fábrica. Né? Ele tem tudo pra acontecer. Mas pode ter certeza, se ele quer fazer medicina, invista nele, que eu tenho certeza que ele vai ser um bom médico. Porque ele faz bem feito. Que legal. Né? E daí isso acho que calmou mais o meu pai, né? Sim. Aí beleza, saí disso aí e fui fazer medicina. Daí estudei ainda mais 3 anos pra entrar na faculdade de medicina. Fui fazer faculdade de medicina, fiz faculdade de medicina, né? E abracei a causa da medicina. Né? Se identificou mesmo. Me identifiquei. Eu juro que no primeiro ano, até conversei com os alunos meus esses dias atrás, contando essa mesma história, né? Eu falei assim, mas olha, quando eu entrei no primeiro ano de medicina, eu fiquei pensando assim, por que eu tô nesse lugar? É mesmo. Porque é uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Quando você pega, né? Eu sou do método tradicional da medicina, então eu sou formado há 12 anos. Quando eu entrei, ou seja, mais 6 anos, mais 12, é 18 anos atrás, né? Então, a Faculdade de Taubaté é uma faculdade bem tradicional médica. Na minha época já tinha 43 anos de universidade, a faculdade. Hoje tem mais de 50 já, né? Então, assim, é um ensino bem tradicional, é aquele livro por livro, não é as coisas mais fáceis como tem hoje. Ah, né? hoje tem chat Deus GPT, do tem um monte de céu, coisa. Né? Mas era livro, aquelas escritas difíceis, aqueles vocabulário muito difícil que eu nunca vi na vida, né? Então, eu falei assim, nossa, será que é isso mesmo? Eu falei, não, é isso mesmo e vamos Encarou seguir. E foi. Não dá pra desistir, tô no meio do primeiro ano da faculdade de medicina. Foi a única coisa uma vez que eu repensei, mas não, é isso mesmo, tá no coração, vamos seguir, que é isso que eu gosto, não me vejo fazendo outra coisa. E não me vejo fazendo outra coisa não sendo médico. E você gosta também dessa parte de lecionar? Amo, na verdade. Isso aí eu fui descobrindo com o tempo. E como que eu descobri isso? Eu fiz cursinho, 3 anos, né, pra entrar na faculdade de medicina. E eu sempre fui muito bem de exatas, né? Meu problema não era exatas pra fazer as provas. Eu gabaritava muitas vezes matemática, física e química. Mas eu tinha muita dificuldade na área de geografia, história, língua portuguesa, né? Eu sou assim também, sabia? Eu sou assim também. Eu não gostava disso. Sempre tive facilidade de exatas, mas a outra parte... Mas é normal, né? Sempre tem esse lado. Não gostava. Aquilo pra mim era um sacrifício, né? E é até hoje, né? E como eu tinha essa facilidade, eu comecei a dar aula para alunos do colegial que estavam em recuperação. Olha! Lá na cidade, em Caçapava. E ganhava uma grana extra, entendeu? Que legal. Então, eu comecei a ter o gosto de educação por aí. Porque as pessoas me procuravam e me indicavam. O José ensina matemática e física. Não, eu sou da aula de matemática e física. E química, né? Para algumas pessoas eu dava também. Ele dá super bem aula. E, pô, então você não quer dar aula? Dou, te pago. Beleza, pagava. Aí vinha a mãe de alunos falar comigo. Você não dá aula pro meu filho tá no segundo colegial, vai repetir. Em matemática. Eu falei, eu ensino. Aí eu comecei a dar aula particular na casa das pessoas. Eu ia até a casa e dava. Que top. Né? Cobrava R$25 uma hora de aula. Hoje você tem essas duas partes na medicina, então, exatamente. né? Aí eu peguei o gosto da educação aí. Falei, nossa, como é gostoso a gente passar o que a gente tem de experiência. Sim. E de facilidade. Eu sou suspeita. Porque e isso eu trouxe dentro da faculdade de medicina. É muito interessante. E hoje eu sou professor da faculdade de medicina, eu sou professor da pós-graduação de odontologia e tenho a mentoria que eu ensino médicos aí. Que demais. Né? E aí a gente entra na especialização, né? Apesar de a gente estar agora, né, numa... eu não sei se eu posso dizer que é uma onda, mas eu diria que assim, a gente está caminhando para uma fase que tem muitos médicos que já estão mais voltados para essa parte de medicina e estilo de vida. Isso é uma coisa relativamente nova, porque antigamente era só para tratar a doença. Exatamente. Hoje não, né? A gente está nesse lado preventivo. Só que agora, em especial, eu acho que até mais. Só que você já atua nessa área há um tempo, né? Não é agora. Sim. Então, o que fez você buscar por esse lado da nutrologia, essa especialização? Ótimo. Isso aqui que você falou é muito importante. Isso aqui é um desenvolver da medicina que aconteceu nos últimos anos, tá? Sim. E isso por quê? Porque, como eu dou aula em faculdade de medicina, eu posso te falar. Eu dou aula para os 2 últimos anos. Então, até hoje, nas faculdades de medicina, algumas já estão começando a mudar, mas até hoje a maioria não é assim que funciona. Nós médicos somos treinados para tratar doente. Eu fui treinado para isso, tratar a pessoa doente.
Tratar a pessoa que pode vir a falecer, qualquer coisa que pode vir matar aquela pessoa. Então, nós médicos somos treinados especificamente, somente para isso. Sim. Né? Inclusive, além da prevenção que eu acho que hoje deve ter nas faculdades, a parte de gestão também que é outro assunto, né? Que deveria, que hoje não tem como o médico não saber disso. Mas enfim, voltando pro assunto. Então a gente é treinado para tratar doente. Então a gente só vê doença. Doença. É 6 anos vendo doença. Não como prevenir, tá? E o que mudou? A pandemia. A pandemia foi o corte, tá? Quem vem da nutrologia, quem vem da medicina... Faz 6 anos já, viu? Exatamente. Faz 6 anos já. Mas a mudança veio aí, Sim. com os médicos. Mas quem veio da nutrologia, quem veio da medicina esportiva, né? Então tem esse viés que conseguiu anteceder a pandemia. Então, que é o meu caso. Como você falou, você trabalha nisso faz tempo, desde antes da pandemia. Eu já trabalho com isso desde 2016, né? A pandemia estourou lá no final de 2019 para 2020, né? Em 2016, eu já tinha estudado nutrologia. Então, assim, porque a nutrologia, ela já tem o caráter preventivo, per si, por causa da especialidade. E a medicina esportiva é a mesma coisa. Porque a gente vai tratar um atleta, por exemplo, não é porque ele tá doente. Eu tenho que trabalhar a prevenção para ele não ficar ruim, para ele não estragar, para ele poder jogar, para ele poder continuar e para ele performar melhor ainda. Uhum. Então a nutrologia esportiva, a medicina esportiva, essas áreas afins, a própria medicina integrativa, que muitos médicos chamam assim, né? Não é nem correto falar que o CRM mesmo não permite isso, mas pensando em tratar o paciente de forma integral e de forma preventiva e trazendo mais longevidade para esse paciente de forma... trazer ele uma qualidade de envelhecimento, que é o correto falar, né? Isso vem desenvolvendo principalmente com a pandemia. Por quê? Porque o médico se interessou por isso? Não. Porque os pacientes se interessaram por isso antes. Perfeito. Por isso que teve essa crescente, né? O médico busca isso pela necessidade que ele notou dentro do seu próprio consultório. Perfeito. Ele mesmo não despertou isso nele. Porque é tratar a doença do mesmo jeito. Entendi. Mas quem ficou doente e se salvou, né? Graças a Deus, passou pela pandemia. Muitos falaram assim, poxa, eu podia ter me cuidado melhor, que talvez eu teria respondido melhor ao tratamento. Talvez fulano não teria falecido. Porque quantas pessoas a gente viu que era obeso, que faleceu? É verdade. Diabetes, né? Pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, pacientes com outras comorbidades. Verdade. Que estavam mal cuidados. E principalmente comorbidades adquiridas. Ou seja, comorbidades que você teve ao longo da vida e desenvolveu pelos seus maus hábitos de vida. E não porque você tinha genética para tal. Então, os pacientes começaram a voltar no consultório ali no final da pandemia e falaram assim, eu preciso melhorar minha saúde, porque e se vir outra pandemia? E se eu pegar de novo o Covid? Eu preciso estar bem. E começou a procurar seus médicos, o cardiologista, o endocrinologista, o pneumo, o dermatologista. Então, é bem o que você falou. Todos os médicos, na verdade, se interessam. E eu costumo falar isso, puxando sardinha pro meu lado, eu acho que todas as especialidades médicas convergem para a nutrologia. Sim. Porque a nutrologia, ela consegue dar uma base para você complementar o tratamento que você já precisa, dentro de cada especialidade médica. E por que lá em 2016 você escolheu a nutrologia? Eu escolhi porque eu sempre fui gordinho. E eu precisava emagrecer, né? E eu precisava cuidar melhor da minha saúde, né? E eu sempre me interessei pelo esporte. Sempre joguei futebol. Depois, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu parei. E eu comecei a me interessar pela arte marcial. Eu comecei a fazer judô na época na faculdade, né? E assim, levei do jeito que dava. E eu queria performar melhor. Eu queria ter um corpo mais sarado. E eu sempre briguei com isso de obesidade, né? Minha mãe é uma excelente cozinheira, então já viu, né? Então, mas assim, não tinha uns bons hábitos de vida, né? E o meu avô era dono, né? Isso que eu andava muito com ele era dono de bar, né? Então ele... Meu Deus! Nas férias, por exemplo, de julho agora, eu ficava na casa dele, nós comíamos coxinha com Coca-Cola no café da manhã, né? Ai, então era isso, né? Uma delícia, né? Olha, tá vendo? Ai, eu falando na frente do nutrólogo aqui, então, mas assim, é uma delícia. Mas é uma delícia. Então, eu não aprendi dessa forma. E na faculdade de medicina eu não aprendi como deveria comer, porque isso também não ensina, né? Na faculdade de medicina. E eu falei assim, não, eu precisava mudar. Isso começou a me despertar mais ou menos no final da faculdade de medicina, no último ano já, tá? Perfeito. Eu comecei a dizer, puxa, eu precisava melhorar meu corpo. Nossa, eu não aguento mais ser gordinho. E tava numa época que a galera tava estourando a questão da dieta cetogênica, sabe? E foi a primeira dieta que eu fiz na vida, inclusive. Né? Naquela época, ali foi na época de 2000... Teve mesmo um boom da dieta, 2014, verdade. ali, mais ou menos. Sim. No finalzinho. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso aí. Quando eu fiz a primeira vez, eu emagreci, né? Perdi peso, na verdade. 5 quilos em uma semana. Falei, nossa, legal. Teve a dieta cetogênica, teve uma época que o jejum... Low carb, jejum intermitente. O low carb foi muito... Uma febre. Quando começou mesmo, aquele pico, né? E aí, vamos falar de febre. A febre hoje é o Monjaro.
É o Monjaro. É a tizerpatida. O que você, como nutrólogo que veio lá, né, de 2016 já nessa especialidade, viu de mudança a partir da chegada da tizerpatida aqui? O que você me conta dessa jornada aí? Porque o meu olhar como leiga paciente é que tudo mudou depois que chegou a tizerpatida, até dentro do consultório, não Sim. só para os pacientes. O que você enxerga de mudança? Se for, na sua opinião, claro, se foi uma mudança maravilhosa, se tem ônus, se tem bônus, o que você acha? Como eu falei pra você, né? Eu procurei nutrologia por causa de ser gordinho. Então eu tive muita dificuldade. E eu vi isso nos pacientes, né? E respondendo exatamente o que você está falando. Eu via grandes dificuldades até o Monjaro. Perfeito. O Monjaro, ele é o maior facilitador, eu acho que, da história da medicina. Pode colocar aí no mesmo saco todas as especialidades médicas. É um grande facilitador. E é isso que eu gosto de chamar para meus pacientes, né? Ele não é um milagre. Ele não vai resolver todos os seus problemas. Mas ele é um grande facilitador. É uma revolução de tudo que eu já vi. É uma revolução. Ainda mais pela potência que ele tem em tantas outras frentes, como, né, tratamento complementar no lipedema, na endometriose. Agora fazendo estudo em pacientes com câncer. Então, assim, diabetes que nasceu, né, a molécula, enfim, né, os análogos de LP1 nasceu, a princípio, para cuidar de paciente diabético, né? E que era a base lá, ou seja, da síndrome metabólica. Então, assim, é uma revolução, é histórico, né? Na humanidade não se via um freio na obesidade até o aparecimento, o surgimento da tirzepatida. Ou seja, já tinha o análogo de LP1, né? Antes, começou lá com liraglutida, né? Com Saxenda, né? Aqueles primeiros aí, semaglutida, depois com Ozempic, Wegovy e tudo mais. Né? Teve até outros antes, da própria AstraZeneca, que tinha outro nome, esqueci agora o nome antes. Que era aqueles diários, depois passou pro semanal, aí veio a semaglutida, consolidando bem, e quando chegou o Monjaro com a proposta do GIP, do análogo de GIP, né? Que é GLP-1 mais o GIP. Então, é um plus em cima da Saxenda, né? Um plus em cima da semaglutida, perdão, do Wegovy, Extensor, Ozempic, só muda os nomes, né? Da marca. Então, eu vejo que isso foi uma grande revolução no tratamento da obesidade. O triste é que não é acessível ainda, no momento. Eu digo financeiramente para todas as pessoas. Você concorda também que o triste é que depende na mão de quem que a medicação está? Eu falo agora, o paciente, ele é leigo. Então, eu vejo que, assim, todo mundo pode ter, assim, dependendo do valor, claro, ter acesso. Mas, às vezes, as pessoas usam indevidamente. E abusam, né? É a mesma história tem os dois lados, não tem jeito, né? É a mesma história da reposição hormonal, né? Que hoje, há muito tempo atrás, se consegue, né? Se você for em qualquer academia hoje, você consegue comprar uma testosterona e fazer, né? Mas será que é indicado pra você? Será que vai ser bom aquela dose? Exato. Qual é a procedência disso? E isso tem acontecido a mesma coisa com a tirzepatida. Acompanhamento médico, porque a tirzepatida, o que eu vejo é que não é um remédio. Não necessariamente as pessoas estão fazendo com acompanhamento médico. Isso é um grande problema, é um grande problema. Esse é um dos grandes problemas. Falta acessibilidade financeira para quem quer fazer o correto, porém torna mais acessível para quem quer fazer o incorreto, principalmente de forma financeira, baratos por meios nada legais. E quando você Isso fala é muito do ruim. barato, tem a tirzepatida de qualidade e aquela que realmente, assim, não que não funciona, mas que é de uma qualidade duvidosa, assim? Hoje o que existe no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Legislação brasileira. Tudo que tá fora do Brasil, não tem como a gente ter controle, né? O que tá fora do Brasil, a não ser realmente a importação da própria Lilly, né? Que é o Monjaro original. Ela é de fora do Brasil, mas tem toda uma legalização e tá correto. Ela é a marca, é a top de linha, é a número 1, sem dúvida alguma. Mas dentro do mercado brasileiro, né? E sim, de acordo com a vigilância sanitária, vigiada, algumas farmácias de manipulação fabricam no Brasil também. Manipulam, na verdade, né? A droga, né? A substância tirzepatida. E existe essa distribuição em território nacional. De forma legal, com receita médica e acompanhamento médico. Qualidade existe, né? Eu costumo dizer, é que nem uma camiseta e uma roupa de marca, né? Tem a marca e tem o que não é marca. É a mesma coisa das medicações. O que é a marca e o que é o genérico. Todas as manipuladas não são iguais realmente ao Monjaro.
Porque o Mounjaro é a marca principal, é uma marca. Perfeito. Né? Mas que a outra tirzepatida falar que elas não funcionam, também isso é mentira. Porque dentro do mercado brasileiro, sendo vigiada pela vigilância sanitária, autorizada, dentro dos padrões necessários de qualidade, que ela é elaborada, isso não é problema algum. Tá? Perfeito. Com receita médica e acompanhamento médico. O que não pode é você fazer por conta própria, principalmente por meios ilegais e de lugares que não têm autorização da própria legislação brasileira ou vigilância sanitária. Que principalmente acontece do que fora do nosso país. Então, que não é bom. E até para complementar, não é falar que a tirzepatida do Paraguai não funciona. O problema não é esse. É que nós não temos o controle sobre ela. Então, não tem como eu saber aquilo que tem. Talvez se tivesse um controle, se tivesse uma entrada legal pelo Brasil, onde a própria vigilância brasileira conseguisse fiscalizar, e se fiscalizasse estivesse ok. Ótimo. Né? Não posso falar mal dos colegas paraguaios, porque lá eles usam a deles. Sim. Né? E pronto, o país está deixando acontecer lá. Então, só que teria que passar pelo nosso crivo também, pela fiscalização, para ver se realmente o que chega. Segurança do paciente, pela né? segurança do paciente e como chega até a mão, o consultório, a mão do paciente, né? O armazenamento. A condição de transporte, tudo isso é necessário. Sim. Então, o grande problema é esse, né? Mas o acompanhamento, ele é inegociável, porque ele é remédio. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que deve ser bem comum no seu consultório. Até você que tem aí centenas de pacientes utilizando a tirzepatida. Doutor, se eu parar a tirzepatida, eu vou engordar tudo de novo? Isso é uma excelente pergunta. Eu recebo todos os dias no Instagram, no Facebook, TikTok, o que mais? Carta, e-mail, né? Presencial, família pergunta em todos os almoços, café da manhã, do jantar. Eu acho que se o padre puder parar a missa para perguntar, olha, eu tô usando tirzepatida, posso fazer pergunta? Se eu parar, eu vou engordar? Se eu parar, eu vou engordar? Essa é a pergunta clássica, né? O grande problema é o processo do emagrecimento, né? O processo do emagrecimento se dá pelos seus bons hábitos de vida. Isso é inegociável, isso é a base do emagrecimento. Então, alimentação equilibrada e de qualidade, exercício físico, né? Principalmente exercício de resistência, ou seja, a musculação. Né? E por que isso? Porque a musculação é o que vai fazer a manutenção da sua massa muscular, mantê-la, pelo menos, ou aumentar a proporção de massa muscular em relação à sua composição, que seria o ideal. Mas se pelo menos manter o que você tem desde o início do tratamento, já é ideal também, já está muito bom, de bom tamanho. Isso tem que estar junto. Isso tem que andar junto, porque se você diminuir a massa muscular, a sua taxa metabólica de queima cai, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal, ela cai. E nisso você entra num platô, e quando você para a medicação um pouquinho que você come a mais, porque realmente você volta a ter fome sim, respondendo mais uma pergunta, você vai engordar, porque agora o seu metabolismo está mais baixo. Mas está mais baixo porque o remédio derrubou o seu metabolismo? Não. É porque a sua massa muscular não acompanhou todo o processo. De pelo menos manter desde o estágio inicial. Ou aumentar, que aí você virou um queimador ainda maior. Então, o problema está em como você está fazendo esse processo. Lembrando que emagrecer é perder gordura. E manter pelo menos a massa muscular inicial. Perder peso não é emagrecimento. Porque perder peso eu posso estar perdendo massa muscular. Massa óssea, que é uma coisa também que ninguém fala, tá? Porque a gente fala músculo. Mas se você não come corretamente e não faz atividade física, você também pode perder massa óssea. Principalmente quem? Mulheres e mulheres na menopausa. Que tem mais a tendência de osteoporose. Então, 40 a mais... longo prazo, sabe o que a gente pode começar a ter? Fraturas ósseas. Por causa do uso do Mounjaro, que é o problema, não. Porque você está desnutrida. Porque você não se alimentou corretamente, não fez exercício de força, o que melhora você da osteoporose, tira você dessa condição, ou da osteopenia. Também são os exercícios de resistência, faz parte do tratamento. Então, assim... Primeiro, sim, você volta a ter o apetite. Porém, tem todo esse processo que você vai preparar o seu corpo para desmamar. Para desmamar. Então, primeira coisa, parar do nada eu não posso. Tem que fazer um desmame. E existe uma receita de bolo? Não. Para cada paciente é um desmame diferente. Isso é a minha experiência que eu tenho de pacientes, mais de centenas de pacientes tratados. Então, para cada paciente é um desmame diferenciado. E quanto maior a dose você usou, mais demorado também tem que ser esse desmame. Todos vão desmamar? Não. Vai ter pessoas que ainda vão ter que usar medicação pro resto da vida. Sim, principalmente os grandes obesos. Tá? Que não necessariamente estão obesos. Os grandes obesos mesmo. Mas aí eles deixaram de ser obesos. Exatamente, entendi. Que deixaram de ser obesos, exatamente. Entendi. Por quê? Porque isso é questão de livro, né? Questão de estudo. Não existe cura para obesidade. A obesidade é uma doença crônica, né? Pelo menos até o momento não existe nenhuma medicação como um antibiótico, você tem uma pneumonia, te dá um antibiótico que curou. A obesidade não está curável. Mas aí ainda. a frequência da medicação Podemos muda? diminuir a frequência e a dose. A mínima
permitida pelo seu corpo, que você consegue se manter naquele peso. Entendi. Mas tem pessoas sim que a gente consegue desmamar, e eu tenho vários pacientes que também desmamou, principalmente aqueles que não são grandes obesos, tá? E principalmente aqueles que realmente mudam seu estilo de vida, com alimentação, que é a base da pirâmide. O segundo degrau, atividade física de resistência. E quanto mais atividade física, melhor. E já fica a dica aqui. Atividade física, eu aprendi com um professor de medicina esportiva. É igual escovar o dente, é igual tomar banho, principalmente para nós brasileiros, é todo dia. É todo dia? Sim, todo dia. De domingo, Mas domingo, é domingo. musculação todo dia ou pode ser um cardio? Perfeita um dia? pergunta. O ideal é que a gente entre no equilíbrio, né? As sociedades, elas pedem que pelo menos de 150 a 300 minutos por dia, por semana de atividade física. Você pode distribuir isso dentro dos 7 dias, ou até menos, 5 dias. E pelo menos desses exercícios, 2 vezes na semana, musculação. O que a gente precisa é trabalhar nesses 2 dias que são só únicos de musculação, trabalhar todas as partes musculares, tá? Então tem que ter um acompanhamento com o personal para ele te colocar num exercício que ele vai fazer você num dia trabalhar uma parte e na outra todas as outras partes faltantes. E nos outros demais você pode fazer o aeróbico como complementar, tá? O aeróbico é para condicionar a parte cardiovascular e respiratória nossa, né? Inclusive melhora a questão do VO2, que é uma outra questão que ajuda na longevidade saudável. E também ajuda a fazer deficiência calórica no processo de emagrecimento. Já os exercícios de resistência, ou seja, a musculação propriamente dita, né? Que é diferente de pilates, porque as pessoas confundem, mas eu faço pilates. Não é a mesma coisa. A pilates é bastante isometria, ajuda, mas não é como musculação, que são cargas aí progressivas, né? Nossa, que coisa. Eu tem mais sou uma eficácia. dessas. Eu achando que o dia que eu fui pro Pilates já tá valendo o dia da musculação. Não tem que fazer tá. a musculação. Ai, acabei de descobrir. Pelo menos 2 vezes por semana, né? Então, assim, a musculação faz diferença sim, né? Tá. E mais uma vez, principalmente mulheres. E principalmente mulheres na menopausa e homens idosos. Não, eu já entendi. Precisa muito. Eu já entendi que, assim, eu que 40 a mais... Eu já Principalmente entendi 40 que a mais. musculação não é igual escovar o dente, é o que você falou. Mas pelo menos o exercício físico. Eu não faço musculação todos os dias. Mas hoje é um sábado, eu vou correr. Né? Vou correr num parque, um domingo. Eu, por exemplo, eu gosto de correr no domingo. Buscar uma atividade que você se identifique. Preciso ficar enfiado na academia de domingo a domingo. E os pacientes também perguntam muito pra você, assim, quando eles buscam, né? Vão até o seu consultório em busca de um tratamento de emagrecimento. Ah, se eu tomar o Mounjaro, eu vou emagrecer quantos quilos em um mês? Eles querem essa fórmula. E tem uma fórmula assim, você vai perder tantos quilos. Não, é isso não. Então a primeira pergunta é essa mesmo, né? Que você falou ali. Vou engordar? Tem chance de engordar sim, se você não fizer o desmame corretamente e não fizer aquilo que precisa ser feito. Mudar a sua mentalidade, principalmente ao longo do processo. E a segunda pergunta é exatamente essa. Quanto eu posso perder? Quantos pesos eu vou perder? Isso aí é único de cada pessoa, né? O que é o correto? Vai perder. A minha prática vai perder, né? A minha prática, um paciente que bem acompanhada, dentro de um processo, dentro de uma metodologia, que é o que a gente faz na nossa clínica, e bem acompanhado, principalmente uma equipe multidisciplinar, né? O que acontece? A expectativa é de uma perda de 2,5 kg a 4,5 kg de gordura mês, tá? Se você estiver perdendo entre 2 kg e 2,5 kg de gordura, tá excelente. Se perder mais, melhor ainda, né? Eu já tive pacientes que em um mês perdeu 10, 12 quilos, né? De gordura mesmo. E tem paciente que perdeu 2 quilos, 2,5 kg. Tá dentro. Tá dentro do esperado ainda. Agora, menos que isso, menos de 2 quilos, ou seja, menos de 500 gramas de gordura por semana, alguma coisa tá errada. Tem que dar uma olhada de novo nesse metabolismo, olhar exames, realmente ver se esse paciente está fazendo o que precisa ser feito. E cada caso é um caso. Mulher na menopausa precisa fazer a reposição hormonal quando bem indicada, quando não tem nenhuma contraindicação, porque isso trava a mulher durante o processo de emagrecimento, é muito mais difícil, né? Mulher já é mais difícil que homem, sim? É uma outra pergunta, é mais difícil. Pelo fato da gente ter mais testosterona, isso facilita. A mulher emagrecer é mais difícil que o homem. É mais difícil que homem, mais difícil sempre, né? Porque a gente tem mais massa muscular, né? Mas não é justo. O envelhecimento, né? O idoso é muito mais difícil, né? E a mulher na menopausa muito mais, né? Então a reposição hormonal ajuda nesse processo também. Você né? tem Quando idosos que usam Mounjaro? Eu tenho idosos que usam Mounjaro e tem idosos que usam também análogo de LP1 sem ser o Mounjaro, né? Com a própria semaglutida. Tá. Eu tenho uma idosa minha que ela não é nem o Mounjaro, é a semaglutida mesmo, né? E ela tem 74 anos de idade e veio com um diabetes alteradíssimo, a ponto de o cardiologista que acompanhava ela, na verdade, indicar já ela fazer uso de insulina, e ela não queria. Me procurou por uma indicação de uma conhecida dela, e eu falei pra ela assim, ó, a senhora precisa primeiro fazer atividade física. Tá bom, eu vou fazer. E foi fazer. E ela faz musculação e faz caminhadas. Belezinha. 3 vezes na semana caminhadas, 2 vezes por semana musculação. E diz agora que tá fazendo pilates também junto, né? Ok.
E ela saiu de uma hemoglobina glicada de mais de 9%, que pra gente é um diabetes que precisa já usar insulina. Hoje ela tem uma glicada de mais ou menos 5,2% a 5,4%. Né? Que se você olhar o exame dela, o que é médico que não conhece, olhar, vai falar assim que ela não tem diabetes. Ah, entendi. Tá? Vai falar, né? Então ela tá no processo de remissão desse diabetes mellitus tipo 2, né? Com o uso somente da semaglutida. E ela já usava outras medicações orais, mas quando a gente entrou com a semaglutida e com os hábitos e com a alimentação, e é uma belezinha. Olha, eu já comprei whey, tá? Tô tomando whey e creatina todo dia, tá bom? Doutor, não falho. E tô dando pro meu marido. Tem problema? Eu falei, então tá bom, velho. Pro meu marido é ótimo. E batendo a meta, ou seja, preocupando com a meta de proteína, que é outro problema também do processo de emagrecimento. Se você não bater meta de proteína, vai perder massa muscular. Aí depois a chance de engordar é maior ainda. Ou seja, exercício de força vai ajudar você a não engordar. Mudança no processo e bater as metas de proteína, isso é essencial. E a gente sabe que mulheres têm mais dificuldade também, né? Eu sou uma delas. E você tem algum caso, assim, que você lembra que impactou, assim, a vida do paciente? Deve ter vários, na verdade. Tem alguns casos Mas assim. Mas tem algum caso que você fala, nossa, chegou pra mim assim e hoje o resultado tá muito legal? Tem algum caso que você lembra? Eu tenho um caso assim de um paciente que já tava com vários... Eu tenho um caso de um paciente homem, hoje inclusive ele tava lá na clínica agora de manhã. Enfim, ele é um paciente de 40 e poucos anos de idade. Ele veio de um sedentarismo mesmo, mau hábito de vida total. Engordou muito. Chegou a bater 114, quase 114 quilos de peso. Ele é da minha altura mais ou menos, 1,72 m. Nossa Senhora. Né? E com bastante alteração de exames laboratoriais. Passou com o médico, fez um check-up pra ele e falou assim, você precisa mudar de vida. Quando é assim, tem várias outras coisas que complicam, né? Então ele não tava se sentindo mal, não tava bem, bastante fadiga, falta de energia, não tava rendendo no trabalho, né? Enfim. E atrapalhando também no dia a dia em casa, com a família, né? E isso mexeu muito com ele. Ele falou assim, ele é inclusive uma pessoa também muito católica, e ele falou assim, cara, eu acho que Deus não quer isso pra minha vida, eu preciso tomar conta de mim, do corpo que Deus me deu. E ele foi um estalo dele. E, por indicação de uma conhecida dele, que faz inclusive parte de um grupo que ele participa dentro da igreja, falou assim, eu conheço o Dr. José, passa com ele, um cara super atualizado e tal, você vai gostar do jeito dele, ele é do esporte, esse cara ele gosta também de esporte, sabe? Mas não fazia, era sedentário até então, só se tinha interesse. E ele me procurou. Ele é um paciente que em 4 meses ele perdeu 28 quilos de peso. Nossa, muita coisa, né? Ele mudou de vida, que as pessoas que viviam ao redor dele vieram me procurar só pra saber o que estava acontecendo com ele, que ele mudou. Só que isso repercutiu na vida dele, não foi só no peso, na aparência física, mas no jeito, no humor, na disposição, em ajudar as outras pessoas, em trabalhar melhor, em energia e principalmente no fato de ele querer que as pessoas mudassem. Olha ele já trouxe vários pacientes pra mim. Que legal. Mas você vê que vai muito além do Mudou peso. muito a vida dele. Exatamente. Ele falou assim, doutor, sou grato. E tem um outro caso, resumidamente aqui, pra não tomar muito tempo também, de uma paciente que ela tá começando comigo, ela já tá no seu 3º mês. É uma paciente que nós, na verdade, estamos ajudando. Nós não estamos cobrando nada dela, porque ela fez um apelo na internet, a gente se compadeceu disso na rede social e buscamos ela para ajudar. Uma paciente de 170 quilos, né? Nossa. Ela tá no 3º mês de tratamento. Hoje ela pesou na clínica também, ela tá com 157 quilos. Nossa, gente. De perda somente de gordura. De 177 a 157. 20 quilos em 3 meses. Ela tem 29 anos, 28 anos de idade. Novíssima. Ela tem toda uma história psicológica por trás do que ela veio do ganho de peso dela, né? Sim. Então, um trauma grande de infância que ela repercutiu nesse ganho de peso, né? E ela desenvolveu esse grande peso. Ela é casada, tem filhos hoje, é muito bem resolvida psicologicamente. Primeiro, inclusive antes de me buscar, ela procurou ajuda psicológica. E depois ela fez esse apelo. Ela é uma pessoa que não tinha realmente uma condição. E a gente resolveu ajudá-la. E assim, tá num resultado fenomenal. E assim, ela chora. E na clínica, e ela fala assim, vocês mudaram minha vida. Eu vou agarrar com todas as forças. Assim, é isso que eu quero. Né? Se for pra te ajudar a te mudar a sua vida, pra isso que a gente tá aqui, né? Servir você. Já se foram 20 e poucos quilos, já. É impressionante. Inclusive, até pra responder uma das perguntas anteriores, ela usa tirzepatida manipulada, tá? Até pela condição financeira dela ser menor, então a gente
Sim. Mostrou pra ela esse caminho, que tinha esse caminho, pra ela comprar mais barato, ela adquirir de forma mais barata. E um puta resultado, uma excelência, inclusive, já nos exames, no segundo exame que ela fez. ainda vai te trazer muito. Vai te trazer, não, vai trazer pra ela, inclusive, muito mais ainda, porque você falou que ela tá no 3º mês, né? Tá no 3º mês. Mas já impactou absurdamente. E aí, o que é legal de impactar, né? Esses impactos impactam a família, né? Todo mundo que tá em volta. Principalmente as pessoas que têm família, não são casadas, têm filho, porque as pessoas veem essa mudança e falam assim, pô, eu quero mudar também, cara. Pô, ele tá conseguindo, eu vou ajudar e vou fazer também. Sim. Aí já vem a esposa, vem o esposo e quer trazer o filho. E eu tenho outras histórias assim, que veio primeiro a mulher, trouxe o marido, agora acompanha a filha e o filho. Tem vários assim. Porque você vê como que você tem o potencial de impactar na vida de uma pessoa e a mudança dela, como impacta na vida de outros, principalmente as próximas, né? Sim. E a questão da prevenção da saúde, a questão do tratamento da obesidade, isso impacta demais a vida das pessoas e as pessoas que vivem ao redor. Porque ela, além de ser algo orgânico de melhora, e melhora a qualidade da vida dessa pessoa, o comportamento dela também melhora, é muito visual, né? É muito visual. Então, a pessoa, o que você tá Só fazendo? que pra pessoa é muito além do visual, porque ela sente de várias O bem-estar formas. físico mesmo. Autoestima. E autoestima, principalmente mulheres, né? Sim. E o que Isso é muito aconteceu no sentido, né? Você começou a gerar esse impacto, né, nos pacientes. O que aconteceu para você desenvolver a mentoria para outros médicos aprenderem sobre esses tratamentos? Eu vi isso como uma grande necessidade. Aquilo que eu falei no começo do nosso podcast aqui. Eu acho que todas as especialidades convergem, né, para nutrologia, né? E conversam com a nutrologia mesmo. A obesidade é uma doença que ela influencia em diversas outras patologias. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta. Muitos deles são obesos ou sobrepeso. Né? Com diabetes. Pacientes com asma, isso piora a asma. Né? Paciente com suspeita de câncer, paciente com câncer mesmo. Seja benigno ou maligno. Pacientes com doenças reumatológicas, doenças autoimunes. Né? Ou seja, são doenças que têm uma base que a gente chama de inflamatória. As pacientes com dose de base inflamatória ginecológicas, né? Endometriose, lipedema, né? Tem base hormonal e inflamatória. E quando você trata o excesso da gordura dela, que é um grande problema, sim, é um grande problema, não estético somente, mas é um grande problema orgânico, porque o excesso de gordura, cada célula de gordura, ela está jogando o tempo todo aqui na nossa corrente sanguínea substâncias inflamatórias. Pró-inflamatórias. Você fica um eterno inflamado. Quanto mais gordura você tem no corpo, mais inflamado você se torna. E aquilo vira um ciclo alimentando a sua doença de base. Então, se você trata esse problema da composição de gordura ruim e melhora a composição, aumentando massa muscular, ou seja, desinflamando esse paciente, você ajuda no tratamento de outras. Doenças reumatológicas, doenças cardiológicas, doenças endocrinológicas, doenças hematológicas, doenças oncológicas, doenças ginecológicas. Especialidades, né? Perfeitamente. Então, quando você vai fazer a mentoria, não necessariamente é para quem já tem a especialidade. Exatamente, não, exatamente. É eu vi essa necessidade de levar isso para aqueles médicos que não têm o conhecimento para tal, mas que seja complementar também dentro da sua realidade de especialidade. Por exemplo, eu tenho mentorada minha que é fisiatra. Ela cuida de pacientes idosos e com dor. Então, eu falei pra ela assim, você precisa desinflamar esses pacientes. Quantos deles estão chegando aí obesos? Principalmente idosos. Né? Sarcopênicos também. Então, enfim, se trata, melhora. Então, melhora como um todo o paciente, né? Então, quando eu pensei na mentoria, é para oferecer para esses médicos algo que vai fazer diferença dentro da própria especialidade e na vida do paciente. Claro. E o paciente vai chamar aquele médico de dele, porque o médico ele tem que ter essa visão holística, essa visão integrativa. Nós precisamos, independente da especialidade, ver o paciente como um todo. E isso também é um novo, digamos assim, entre aspas, na medicina. Nós precisamos ser mais clínicos mesmos. Esquecer um pouquinho da sua subespecialidade e ser bem clínico. Sim. Ver você como um todo. Eu não posso ver só seu coração, se eu sou cardiologista. Pô, você tá gordinho, eu não vou fazer nada? Eu vou ter que te encaminhar para outro paciente, para outro médico, sendo que é uma doença que dá, se eu aprender, e se eu aprofundar um pouquinho mais, tiver um pouquinho mais de interesse, treinar, eu consigo ajudar esse paciente? É o agregar, né? Isso sem dúvida. Isso é uma coisa isso é muito bom pro médico e pro paciente. Isso que eu ia falar. Isso é uma coisa que, assim, tá muito ligado também ao que eu faço. Quando a gente faz a parte da gestão, a gente não faz simplesmente pro médico ter resultado financeiro na clínica. Vai muito além disso, muito né? além. Lógico, depende de quem faz. Mas a ideia é você melhorar a experiência do paciente, você entregar mais pro paciente. E aí, quando a gente fala do médico entregar mais, é agregar em serviços e tratamentos, que é isso.
né? Se você, por exemplo, é uma dermatologista, mas você tem como agregar num tratamento específico ali de emagrecimento junto, e se tiver, lógico, capacidade técnica para isso, Sim, claro. você está agregando para o paciente. Então, é mais ou menos a mesma coisa, Sim. né? O foco, no final, é o benefício do paciente mesmo, né? Exatamente. E a mentoria também, né? Essas que eu faço, não se foca também somente em obesidade, mas sim em ver o paciente de forma holística. O que eu posso fazer para melhorar o terreno biológico? Isso é um termo novo. Se você ainda não viu, você vai começar a ver bastante no Instagram, na internet, né? Hoje a gente tá falando de terreno biológico, ou seja, eu preciso melhorar o nosso terreno biológico, que é o nosso corpo, nosso organismo como um todo, para eu fazer outras coisas que ele precisa. Porque o terreno biológico viu-se que ele é a raiz dos problemas. Principalmente se trata de inflamações. Então, como você falou, né? Dermatologista, como é que eu vou tratar uma acne se a pessoa é toda ferrada por dentro? Ela come mal, ela dorme mal, ela não faz atividade física. Eu não sou dermatologista, mas eu costumo dizer o seguinte: a gente externa, né, aquilo que a gente tem dentro. Né? Isso é pra tudo no ser humano, na verdade, Sim, né? é verdade. Né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio e o corpo mostra o que você tem dentro. Hoje, esses dias até postei no meu Instagram. Quando você olha pra uma pessoa, você vê as escolhas dela. É né? verdade. E isso começa desde o seu autocuidado. Então, por que uma dermatologista não vai aprender ou se aprofundar um pouquinho mais nesse cuidado do paciente como um todo? Como, por exemplo, em terapias injetáveis que a gente faz dentro da nossa mentoria. Exato. Né? E quando eu posso dar uma resposta mais rápida para esse paciente, de acordo com as necessidades dele, para ele melhorar esse terreno biológico, ele tem uma resposta melhor ao meu tratamento da acne, por exemplo, ou de uma psoríase, né? Enfim, entre outras patologias, né? Então, eu gosto de levar isso pro médico, e o que eu gosto é ajudar esses médicos que não têm essa visão, talvez, enxergar esse paciente de forma holística, de forma integrada, colocar aquilo que precisa e, se for obeso ou sobrepeso, cuidar disso. Porque isso eu acredito que a gente tem falado muito nos congressos já, que é uma patologia que não tem como, hoje em dia, nenhum médico não tratar mais. Isso está para todos os médicos, todas as especialidades. Nós não somos donos, né? A endocrinologia não é dona, a nutrologia não é dona do obeso, nem nada. Por quê? Porque tem muitos. Sim. Né? Tem muitos. Só para você ter uma ideia, para fechar esse raciocínio, eu fiz um cálculo rápido com os alunos da Faculdade de Medicina, um dia que eu fui dar uma aula sobre obesidade, inclusive. Se todos os médicos do Brasil hoje, todos os CRMs, quiser tratar obeso, você consegue tratar durante 6 meses um paciente diferente todos os dias. Nossa! Ou seja, tem paciente para todo mundo. Ah, isso sim. Isso com certeza. Ou seja, é para todo mundo tratar. Sim. Ou seja, não existe concorrente. Não, e o legal é isso, você tem toda a você vai ajudar de expertise, né? Você tá ali trocando com os outros médicos o que você vivencia todos os dias. Além de você já ter a sua vivência e né, de dar aula e tudo mais, você tá meio que juntando os dois. A mentoria acho que junta os dois, né? Você tá ensinando, eu brinco que eu faço isso também, né? Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito. Aprende muito mais, né? nossa. Que a gente aprende com a dificuldade ali do outro. Mas você tá juntando o ensinar, né, de colegas com a sua vivência, a sua prática do dia a dia mesmo. E você, com certeza, tem vários cases. Na sua mentoria, você pega cases de pacientes? Levo cases de paciente pra gente fazer discussão e levo pacientes em loco também. Que legal, né? Que legal. Eu levo pacientes para os alunos atenderem. Então, a gente teve uma agora no mês de abril, né? Que nós fizemos a mentoria e nós levamos. Inclusive, eu levei essa paciente de 177 quilos, que ela estava no começo do tratamento. Top, que legal. Então, foi muito legal os alunos conhecerem ela e foi muito legal. E levei outros pacientes. Levei pacientes com outras bases patológicas mesmo. Paciente com endometriose, com obesidade junto. Então, eu gosto de mesclar bem as patologias para mostrar que você, independente da sua especialidade, você consegue melhorar o terreno biológico do paciente, e com isso você dá uma qualidade de vida melhor e um tratamento pertinente àquilo que ele já faz. Nossa, perfeito. Sendo bem complementar e assertivo. A gente falou aqui dos casos dos pacientes, né? Do como você ajuda também, além do paciente, os médicos. Nossa, esse assunto a gente fica até amanhã falando. É muita coisa, né? O legal é que, assim, a gente consegue ajudar outras pessoas também que estão entrando nesse meio, né? Isso aí. E até pra gente ir aí pro finalzinho do nosso podcast, eu vou te fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver com o que a gente falou. Tá qual que é o seu desafio nesse meio todo, né? Consultório, paciente, até mesmo na sua troca aí de mentoria. Qual que é o seu desafio hoje? Ou o que você acha mais difícil como médico empresário?
Nossa, aí é a dificuldade. É ser médico empresário. É por isso que a gente tem a Kátia, entendeu? Pô, aí, ó, tá resolvido o problema. Mas eu acho que é isso, né? Aquilo que eu falei no começo. Nós médicos não somos treinados pra isso, né? Nós somos treinados pra ver doente, né? Inclusive, nós não somos treinados pra fazer Instagram, né? Que é uma das partes. É uma das partes, né? De ser marqueteiro, de ser vendedor, né? Vendedor. E eu vou te dizer uma coisa, o médico precisa ser vendedor, não é pra ele ganhar dinheiro, não. É para ele realmente convencer o paciente de que ele precisa fazer aquele tratamento e aquilo vai ser uma mudança radical e transformadora na vida do seu paciente. Perfeito. É isso. Quando a gente entende isso, olha, é de arrepiar isso. É verdade. Você transforma a vida dos pacientes. Transforma mesmo. O que você vai ganhar é consequência do seu trabalho. E é justo, né? Todos nós trabalhamos para receber algo em troca mesmo. E nós vamos receber. E tem médico que não vende com outro olhar, né? Você falou tudo. Você tá fazendo aquilo não é só para você ganhar dinheiro. Pelo contrário, você vai conseguir mostrar para o paciente o quanto você vai ajudar ele. Sim. Eu sempre ofereço o melhor. Esse é o melhor que eu tenho pra você. Isso tem que acreditar, né? E você tem que ser o primeiro a acreditar, né? Exato. Isso é o melhor. Isso vai mudar a sua vida. E eu gosto de falar isso pro paciente. Olha, no olho dele eu falo assim, isso aqui vai mudar a sua vida. Eu tô com você até o final. Então, assim, isso Mas é diferenciado. difícil ser o médico empresário. Mas né? é difícil, né? Então, assim, tem você, né? Tem a minha esposa, né? Que é a minha administradora, né? Sim. Da clínica, do lar, da minha vida, da minha agenda, de tudo, né? Sim. Mas é difícil porque a gente não tem esse treinamento. É muito defasado isso. Eu acho que isso tem que ter para abrir a cabeça do médico. Estudar finança, estudar administração, devia ter nas faculdades para todos os cursos, para todas as áreas da vida, né? Sim. Isso é para a vida da gente, né? E isso é uma grande dificuldade, particular minha. Essa questão de ser marqueteiro é difícil, porque a gente também não é treinado. Alguns se dão melhor, outros nem tanto, porque é também do temperamento de cada pessoa, né? Tem pessoas que são tem mais facilidade para falar, para se comportar, principalmente em rede social, olhar para a câmera. Eu tenho muito mais facilidade hoje de falar com alguém olhando para mim do que eu ficar olhando aqui para a câmera, não sei nem quem tá olhando para mim. Sim. Então são dificuldades, eu acho que também a dificuldade de vários colegas médicos é isso também. Sim. Por muitas vezes eu paro e sempre falei assim, às vezes eu falo, né? A gente não pode falar isso, mas eu falo, eu não fiz medicina para isso. Mas é a mesma coisa da venda. Mas eu você acho precisa. É a mesma coisa da venda. se eu não fizer isso, eu não vou chegar para transformar a vida das pessoas que estão precisando me ouvir. Exato. E aí, né? uma dica até. Você vai fazer isso, mas você pode não explicar o que é a tisepatida. Vamos dar um exemplo. Exatamente. Você vai falar como eu vou ajudar você. Sim. Porque esse é o ponto. Você não está fazendo a rede social para o seu colega, você não está fazendo a rede social para... Não necessariamente você precisa falar, por exemplo, da medicação, mas você pode dar cases e mostrar para o paciente como você impacta ele. Aí você talvez faça o vídeo com um pouquinho mais de facilidade, entendeu? Sim, é verdade. Mas é desafiador, né? Mas isso é um desafio. E gerir, né? Eu acho que gerir clínicas é difícil. Gerir pessoas, né? Liderar pessoas, né? Normalmente, Isso são a dificuldades. principal dificuldade, até por tempo, até por habilidade, é a liderança, né? A liderança Isso é muito uma difícil. das principais dificuldades, mas isso é do ser humano mesmo, porque para você liderar o outro, você tem que se autoliderar. Perfeito. Então, começa com a verdade. autoliderança, né? Gostei disso. Não, mas é verdade. Viu? Você precisa das minhas frases, eu gostei da sua. Já tá anotado. Como você vai liderar outros se você não se autolidera, Exato, né? não tem como. Você entende o quanto você vai ter que trabalhar o seu autoconhecimento para você conseguir ajudar o outro, ter uma cultura forte. Verdade. Né? E a comunicação, porque eu falo que na clínica você precisa se comunicar muito com a sua equipe, senão a sua equipe também não sabe o que você espera de crescimento, de entrega, né? Então, mas eu sei que isso não até o que você espera, né? Até o que você espera, porque a gente tem a expectativa de entrega pro dono, né? O que ele espera de mim? Porque ninguém tem bola de cristal, né? Exato. Mas Ninguém sabe o que tá normalmente pensando. o médico faz o quê? Entra no consultório, atende o paciente, impacta muito a vida do paciente, sai e vai embora. E aí a comunicação com a equipe falha. E aí... É uma jornada errada do médico. Né? Exato. Mas isso aí é normal. É uma questão de elevar a maturidade de gestão. E para isso você precisa desenvolver habilidades. A gente chama isso de habilidades de primeira camada. First layer skills. As habilidades para você ser um bom empresário. Então, negociação, liderança. Interessante. É uma coisa importante. E é pra vida mesmo, né? É pra vida. É pra vida e pra tudo. Hoje eu consigo entender isso. Não. Isso Mas com seja certeza. esforço, não posso desistir. Tem que continuar e Não. persistir e aperfeiçoar, né? E eu trabalho com você também, eu sei o quanto vocês já fazem muito isso, né? Então, mas desafio todos nós como empreendedores sempre vamos ter.
É verdade. Estamos indo para o final. No nosso Médico Líder Podcast, no final, você faz uma perguntinha para Kátia. Boa. Boa nada. Pergunta, né? A pergunta de $1 milhão. Agora ela vai entregar o ouro aqui, ó. Ai, gente. Vamos lá, meu Deus. Brincadeira, Kátia. Não, eu acho que é legal. Primeiro, porque eu sou médico, você não é médica, as visões são diferentes, né? Então, isso se complementa bem. E eu queria saber mesmo de você. Você que já viu vários tipos de médicos diferentes, inclusive de várias especialidades médicas. Qual é a principal diferença que você vê na vida do médico e também, principalmente, no que ele impacta o paciente dos médicos que fazem acompanhamentos em relação aos médicos que só fazem uma consulta, o paciente, daqui a 2 meses você volta e pronto. O que faz o acompanhamento mesmo que faz, você fala, mantém relacionamento com o paciente. Exatamente, mantém esse relacionamento. E aquele que esquece. E aquele que, é uma consulta hoje, você veio para isso? Toma. Tchau, daqui 2 meses eu quero te ver. Bom, existe uma diferença? Existe uma diferença e eu acho que, assim, é o principal ponto que hoje os médicos deveriam investir em gerar relacionamento com o paciente. Primeiro, assim, o mercado está muito volátil. Então, as pessoas, elas são muito influenciadas principalmente por rede social. A gente tá o tempo todo no celular. Então, eu passei com você pode ter me impactado na consulta, eu posso até ter começado algum tratamento com você, mas se você para de me acompanhar, se você não lembra de mim mais, né, não manda nenhuma mensagem, você esquece de mim, eu naturalmente vou ver um outro vídeo de um outro médico que está ativo ali na rede social, que está falando de um assunto que eu me identifico, e eu paro de fazer tratamento com você para ir nele. Certo. Às vezes, eu poderia continuar sendo sua paciente, mas só pelo fato de eu ter assistido aquilo, de eu ter me influenciado por ele, eu vou em outro. Isso é um primeiro ponto. Tá muito fácil você perder hoje seus pacientes. Se você esquece deles, eles podem esquecer sim de você. Mas sim, não só uma diferença financeira, porque o consultório hoje que tem sucesso, ele é um consultório de pacientes fidelizados, não um consultório de pacientes que tem só pacientes novos. Perfeito. Então, isso. E outra, é o seu compromisso de entrega. Então, eu diria que sim, financeiramente tem um impacto e um impacto no desempenho até do dia a dia. É muito gostoso você receber um paciente que é seu, que faz tempo que não volta, mas que voltou para ver se está tudo bem. Eu acho que isso que faz sentido na medicina, você acompanhar seu paciente durante a vida dele. Não só ele ir lá fazer o tratamento e ir embora. E em todas as especialidades isso é aplicável. Então, mandar mensagens de aniversário quando for aniversário, lembrar ele quanto tempo faz que ele não volta no seu consultório. Isso é inteligente, não como negócio só, mas também para você manter essa relação com o paciente. Então, eu diria que se vocês não fazem isso hoje, vocês não só perdem mercado, né? Mas vocês perdem o principal, que é o acompanhamento e o relacionamento com o seu paciente. Isso aí que você falou, concordo plenamente. Né? A gente vem orientado por você também continuar fazendo isso. E eu vou te dizer um exemplo que eu tive hoje. Eu fiz um acompanhamento de 4 meses com a paciente. Aí ela emagreceu bem. Emagrecimento mesmo. É uma paciente menopausada, tratamos bem dela. E ela precisava renovar mais um pouco para fazer mais alguns ajustes. E ela, muito esforço, eu falei, você precisa, vale a pena. Aquilo que eu falei, né? O médico vendedor não pelo dinheiro, mas porque ela precisava mesmo, de fato. Sim, ela renovou. E fez. Hoje, tá chegando no fim de novo desses 4 meses. Ou seja, ela tá 8 meses comigo. Ela virou no meu consultório e falou assim, doutor, falta pouquinho pra gente terminar. Qual vai ser a sua próxima estratégia comigo agora? Eu falei, é mesmo? Vamos ficar junto? Conversa quanto tempo? Agora eu te chamo de meu médico, porque eu não faço nada sem você. Olha que legal. Então isso aqui é legal, né? Mas é um relacionamento que muito foi cultivado, né? Ela te verbalizou algo que os pacientes normalmente não verbalizam. Isso é porque ela está fidelizada, né? Mas normalmente o paciente, quando ele volta para o seu consultório, ele está esperando o próximo passo. E aí ele não vai ficar falando, doutor, qual que é o próximo passo? Você tem que falar para ele qual que é o próximo passo. Então,
Muito legal, porque ela verbalizou, mas até uma dica. Os pacientes não necessariamente vão verbalizar. Perfeito. E não quer dizer que ele não quer ser acompanhado por você. Ele quer saber o próximo passo, ele quer saber o próximo serviço, ele quer saber a forma que você vai ajudar Ele quer receber o convite, né? Ele quer, sempre. É verdade. A gente sempre tem essa expectativa, mas se vocês não estimulam isso, a gente não necessariamente vai verbalizar que a gente quer continuar. Né? Então, isso vale. Foi legal isso aí que você falou. Não, sempre. Ó, pra terminar, eu vou te falar 4 palavrinhas e você vai me responder com uma palavra, com uma frase, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Bate pronto. Família. Família é a base, né? Família é a base, é o que me impulsiona, é o que me faz acordar todo dia, né? Principalmente eu que tenho 2 filhos pequenos, tenho um de 6 anos, José Miguel, o Samuel, de 3, a Maísa, que é minha esposa, né? Nós temos aí... Eu namoro com a Maísa desde 2010, ou seja... Olha quantos anos já, né? 16 anos juntos. Que linda, né? E de casados. Então, assim, é o que faz a gente, né? Fazer valer a pena o que a gente faz todos os dias. É querer o dia que você não tá bem, o dia que você tá com preguiça, né? Porque é normal do ser humano, né? De você... É o que me anima de fazer o que tem que ser feito. Legal. É o meu principal propósito, né? É a minha família. Dar o melhor pra eles, né? E eu sei que se eu fizer isso melhor para meus pacientes, isso vai ter uma repercussão na minha família também. Né? Então, isso faz diferença, né? Eu acho que a gente pensa muito na família. Família é a base, é o que impulsiona. E medicina? Medicina é um dom, né? É o meu dom. Boa! Medicina é meu dom, é um talento que Deus me deu. E eu falo assim para as pessoas, falei pro meu pai teve na clínica hoje de manhã também. Ele falou assim: "Ih, filho, como é que tá as coisas?" Assim, eu só sei que eu não vou aposentar. Ele falou: "Por quê? Muito serviço?" Não, é porque eu gosto disso aqui. E faz toda a diferença. A gente pode melhorar a qualidade do nosso trabalho. Claro. Mas não vai deixar, né? A medicina é sim um sacerdócio, né? Mas no sentido de que a gente não para, né? Acho que Deus deu pra gente servir mesmo e ao próximo. E é um dom dado, então é um dom que um dia vai ser cobrado, tenho certeza. E a gente faz diferença na vida das pessoas. E eu quis ser médico por isso, né? Porque eu falei lá, dentro do Hospital Benefício Português, que eu queria ajudar as pessoas. Perfeito. Então, medicina é isso, né? É uma causa abraçada, é um propósito de vida, é um dom dado. E Deus? Deus é tudo, né? Tudo na minha vida. Sou nada sem Deus. Deus é o primeiro lugar sempre na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Antes de tudo, eu acordo pensando em Deus, durmo pensando em Deus. Temos que sonhar com Deus, né? Deus é tudo. A fé, ela não está isenta de nada na minha vida, graças a Deus, né? Eu tenho isso. Sempre aprendi assim desde pequeno. E hoje, né? Independente até da fé das pessoas, hoje esses dias eu publiquei no meu Instagram um estudo grande em Harvard mostrando que a necessidade de falar de espiritualidade e de Deus dentro dos consultórios médicos, né? O médico que não fala nisso, ele também não está vendo o paciente como um todo. Porque nós somos um todo, e o nosso todo é corpo, alma e espírito. Então não tem como. Se você adoece o espírito, isso acomete na alma, acomete no físico. Se você adoece o físico, isso pode acometer na alma, acometer no espírito. E assim por diante, né? Essa tripartição do ser humano, esse conceito, isso faz total diferença. Então não tem como desligar a espiritualidade. Nós que cuidamos de pessoas, não tem como desligar da espiritualidade. Eu respeito, cada um tem a sua fé, cada um acredita naquilo que quer acreditar ou não acreditar, enfim. Mas eu trago isso como minha essência. Deus é minha essência, Deus é tudo na minha vida, é o primeiro lugar. E por último, o empreendedorismo. Empreendedorismo Empreendedorismo, sabe o que é empreendedorismo pra mim? Não pensei, hein? Agora veio aqui na minha cabeça. Empreendedorismo é um jeito de eu amplificar o meu servir. Legal, perfeito. Né? Se eu empreendo, eu chego a mais outras pessoas, eu melhoro a vida de mais outras pessoas e, por consequência, é claro, que eu e a minha família e os meus descendentes serão beneficiados por isso. Isso aí. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu que te agradeço por esse convite. Foi maravilhoso. Ótimo. Você é maravilhosa. Obrigada. Obrigado a você, viu? Gente, até a próxima. Até a próxima.